Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Delta Economics. Eu sou André Amaral, sou economista, mestre em análise de dados e finanças, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do pensamento keynesiano, né? O objetivo desse vídeo é fazer uma introdução ao pensamento keynesiano de uma forma bem resumida e bem simples, o mais básico possível, para que você, ou estudante de economia que está começando no curso, ou você que gosta de finanças, e economia, claro, tem um conhecimento um pouquinho mais amplo do pensamento econômico na vertente keynesiana. Como vocês podem perceber aqui, eu desenvolvi rapidinho um esboço, né, e bem resumido do que é o pensamento keynesiano, né. Então, como vocês podem perceber, eu coloquei uma equação da demanda agregada. Demanda agregada é um termo que vocês provavelmente escutam bastante de muitos políticos, economistas, né, que seguem bastante a vertente keynesiana. Eu acho que, de repente, o que mais fala sobre isso é o Ciro Gomes. Né? O Ciro Gomes gosta muito desse termo, demanda agregada, né? Ele gosta de falar bastante sobre isso. O que é a demanda agregada? O Keynes, ele olha para o PIB, né, para o Produto Interno Bruto de um país, pela ótica da demanda. Tá? Então, o que quer dizer essa demanda agregada? É a demanda total de bens de uma determinada economia. Né? Ela também é conhecida como a despesa total, se você quiser pensar por essa forma. Tá? Então, se você pensar, a demanda agregada é a demanda total da economia. Tá? Bem resumido assim. E a demanda agregada ela é função do quê? Ela é função do consumo das famílias, né, dos agentes econômicos, mais os investimentos, mais os gastos do governo e o saldo da balança comercial, tá? Que seria a diferença entre tudo aquilo que é exportado, tudo aquilo que é produzido e exportado para fora, e tudo aquilo que é consumido de uma determinada economia, né? Que seria o saldo da balança comercial, tá? Aí o que eu fiz? Para simplificar, eu detalhei melhor cada parte dessa equação. Então, como vocês podem ver aqui, eu coloquei aqui para facilitar o consumo, né? Que vem do inglês consumption. Então, a gente pode dividir o consumo em três fatores, né? Que é a renda disponível do indivíduo, a renda futura esperada, aquilo que ele espera ganhar no futuro, e, e as riquezas das famílias. Né? Então, com base nisso, o indivíduo toma suas decisões de consumo. Então, se ele espera que ele vai ter uma renda maior no futuro, ele consome mais. Se ele tem uma renda maior, obviamente, ele também consome mais. É importante notar que nenhum indivíduo é capaz de ter um consumo zero, porque ele precisa do consumo de subsistência. Então, isso é importante. Sempre haverá de alguma maneira que o indivíduo vai, de certa forma, consumir. Passando aqui rapidinho para o investimento, né? O que seria o que vem do investment? O investimento é o quê? O Keynes ele leva em consideração apenas o investimento produtivo. Portanto, aquilo que você está acostumado a escutar, investimentos pessoais e tal, não entra aqui. Por quê? Porque isso é uma aplicação financeira, no caso, né? Então, o Keynes fala? Não, são investimentos em bens de capital. Então, o que eu estou falando aqui são prédios, né? Ou máquinas, que são considerados investimentos assim real, né? Aquilo que realmente gera, cria, que produz, tá? Qual é a função desse investimento? O investimento é função do quê? Tá? Então eu coloquei bem para simplificar aqui. Basicamente é a expectativa de retornos futuros, né? Então eu tomo minha decisão de investir ou não a partir de um retorno futuro. Ora, eu não vou montar uma empresa assumindo que eu vou ter prejuízo. Não, isso não acontece, né? Então eu monto a minha empresa assumindo que eu vou ter um lucro futuro e, portanto, eu tomo decisões de investir. E também pela taxa de juros. Então tem que levar em consideração o meu investimento futuro, né, o meu retorno futuro e também a taxa de juros caso eu decida por um crédito. Né? Geralmente, para bens de capital e para investimento real, são investimentos de longo prazo. Então, a taxa de juros ela tem um fator importantíssimo. A curva de juros futura ela tem ela tem um peso importante, né? Então o Keynes vai colocar ali que os juros também ele é importante, né, para as tomadas de decisões em relação assim, aos investimentos. E um dos fatores mais importantes do pensamento keynesiano é o gasto governamental, né? Que ali está Government Expenditure. O que significa isso?
O Keynes diz que em uma situação extrema, né, em recessões, ou em fins de ciclos econômicos, né, que você tem aí um possível crash de uma determinada economia, o setor privado não é capaz de conseguir virar o jogo, né, mudar esse cenário e prosperar. Portanto, é de fundamental importância que o governo tome essa decisão de aumentar o seu gasto, porque com isso ele vai gerar renda, emprego e assim sucessivamente, né? E também a redução de imposto também é extremamente importante. O Keynes também leva isso em consideração. Então, basicamente, quanto mais o governo gasta, mais ele é capaz de tirar uma determinada economia da recessão. Então, isso fica bem evidente que a teoria geral do emprego, do juro da moeda, ela foi escrita em 1936. Então, você ainda está vivendo ali os impactos da Grande Depressão, né, da crise de 1929. Então, com isso, né, o Keynes percebe que, vendo a dificuldade dos países, né, no mundo inteiro de conseguirem superar a crise econômica, ele percebe que o gasto governamental, né, o orçamento governamental, ele tem que ser expandido. O governo precisa gastar mais para que ele consiga gerar renda e, portanto, emprego e assim sucessivamente. Né? E isso vai o quê? Isso vai gerar uma demanda agregada, certo? Porque quanto mais você ganha, você vai gerar consumo e assim sucessivamente. Então você vai aumentar a sua demanda agregada, que é a demanda total da economia. E além disso também, o Keynes vai dizer o quê? Olha, um componente da demanda agregada também é o saldo da balança comercial, que é a diferença entre as exportações, tá, e as importações. Então aquilo que eu produzo, né, que uma determinada economia produz e exporta, e aquilo que ela importa, né, a necessidade dela importar. E o que impacta no saldo da balança comercial? Né? Um dos fatores é a renda daquele determinado país, do país importador. Né? Então, portanto, se aquele país tem uma condição melhor, se ele é um país mais próspero, ele tende a ter condições, né, de importar mais, porque ele é um país mais rico e, portanto, ele tem mais recursos, né? E outra coisa que também é extremamente importante é a taxa de câmbio, né? Mas isso a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, caso vocês tenham interesse. A gente pode explorar um pouquinho mais o modelo ISLM-BP, e aí a gente vai entrar na taxa de câmbio também e vai entender isso no modelo gráfico, né? Que talvez fique até mais fácil, caso haja essa demanda por parte de vocês. Então, é basicamente isso. Vamos pegar um exemplo aqui rapidinho do Brasil. Então, o Brasil é um país consumidor. O Brasil consome bem, né? Então, é um dos países que tem a maior taxa de consumo, né? Mundialmente falando. O Brasil também tem uma boa taxa de investimento. O gasto do governo é extremamente alto, embora o Brasil seja um país que gasta muito e gasta muito mal. E o Brasil tem uma balança comercial histórica, né? Superavitária. O Brasil é um país que exporta bastante. Mas por que o Brasil exporta bastante? Porque o Brasil ainda é um país que exporta muita commodity, né? E a commodity, ela tende a ter um valor agregado bem baixo, né? É difícil você agregar valor a uma commodity, porque o que define de fato uma commodity, né? O fator assim principal de uma commodity é o seu preço, porque geralmente a commodity é muito homogênea. Então, quando você vai comprar uma commodity, você vai comprar uma soja, então embora exista aí diferenças talvez na soja, o fator mais importante para ela ser assim bem homogênea é o preço. Então, se eu tenho dois vendedores e aquele produto é muito homogêneo, ele é muito parecido, eu obviamente vou optar pelo preço, não, mais barato, partindo do pressuposto ali que os agentes são racionais. Então, nisso, como o Brasil só consegue exportar commodity, o Brasil não consegue exportar produtos de valor agregado. Que seria o quê? Produtos de alta tecnologia, por exemplo. Quando você vai num shopping comprar um laptop, o que você vai olhar? A qualidade, provavelmente, a tecnologia. Então, o preço não é um fator primordial. Portanto, ele não vai ser considerado uma commodity. Tá? Então, nesse sentido, o Brasil, obviamente, vai levar desvantagem, certo? Mas o Brasil consegue exportar tanta commodity que a tendência do Brasil é ter uma balança comercial superavitária. Né? Tem a questão do câmbio também, que influencia bastante. Você consegue depreciar seu câmbio, então você consegue exportar mais. Para o exportador aquilo é excelente, porque como ele recebe em real o valor do real, né? Como ele está subvalorizado, para o exportador aquilo é bom, porque ele recebe uma quantidade de real maior.
Ao passo que para o importador aquilo é ruim. Então você pode perceber quando o câmbio está supervalorizado, né, quando o dólar está muito alto, o produto com alto valor agregado, ele fica mais caro. Então essa é a dificuldade. Tá? Então o fator exportação e importação é um fator importante também na demanda agregada. Então o Keynes vai dizer o seguinte: o governo tem um papel fundamental no crescimento econômico. E é importantíssimo que ele atue em tempos de crises financeiras. Né? Espero que vocês tenham gostado desse resumo. É um resumo simples, básico, que caso haja uma demanda, a gente pode explorar mais essa própria equação e deixá-la mais detalhada. Mas por enquanto já é uma noção, né, para quem gosta de economia, política e tal, de uma maneira mais simples, mais resumida possível. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, se você tem interesse em assuntos relacionados à economia, finanças, econometria também, então é algo que eu pretendo explorar aqui, dependendo da demanda de vocês. Então vocês vão escolher ali o que a gente vai abordar mais. Se você quer ver de repente ali algum modelo econométrico que leve em consideração essas variáveis, a gente pode de repente pensar em rodar um modelo econométrico e detalhar um pouquinho mais. Então se você gostou, dá o like aí, compartilha, mostra para os seus amigos aí, se está fazendo curso de economia, compartilha com seus amigos aí na sua sala de aula e fique à vontade de deixar a sua pergunta, crítica, sugestão, que será sempre bem-vindo, tá? Um grande abraço para todos vocês e estou aqui à disposição, dúvidas e o que vocês precisarem. Obrigado, tchau, tchau.